Louvado seja o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Hoje nós damos continuidade ao estudo do livro de Atos. Estamos no capítulo 10, chegando na sua parte final. E hoje nós vamos ver um trecho, que é o centro da pregação do evangelho do apóstolo Pedro a Cornélio e a sua casa. Nós estaremos vendo, então, hoje, Atos 10, do 34 ao 43. Uma passagem importantíssima, porque mostra para cada um, porque revela como que o apóstolo Pedro, ele faz e utiliza da oportunidade que tem diante de Cornélio, sua casa, como ele coloca e expõe o evangelho para que, então, a salvação chegasse à casa de Cornélio. Nós veremos hoje, se Deus assim nos permitir, alguns pontos, alguns fundamentos que devem estar na nossa pregação do Evangelho em todas as circunstâncias. Então, nós já estamos, o contexto, para nós nos ambientalizarmos, nós já estamos dentro da casa de Cornélio. Pedro já está junto com os irmãos que vieram com ele de Jope, ele mais 6 irmãos. Nós estamos aqui, então, já nesse momento, dentro da casa de Cornélio, e quando Pedro foi recebido por Cornélio, nós tivemos aquela situação em que ele se lança aos pés, se prostra diante de Pedro, Pedro corrige, e aí, a partir daquele momento, Pedro entra na sua casa, e nós terminamos a reunião passada no versículo 33, que é dito assim para o Cornélio, antes de nós, então, seguirmos com o texto de hoje. Cornélio, então, falando para Pedro, diz: portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então, nesse momento, Pedro está diante dessa situação em que Cornélio, seus familiares, seus parentes íntimos, todos gentios, estão aguardando que Pedro proclame aquilo que Deus enviou. Vamos à leitura, então, do 34 ao 43. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem constituiu. Pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Nós começamos, então, irmãos, diante deste quadro em que Pedro se torna
a pessoa e assume o momento do ápice, um momento tão esperado. O versículo 34, na língua original, nós temos uma expressão que significa que, então, abrindo a boca, Pedro disse. Quando Cornélio fala a ele, Pedro, nós estamos todos aqui reunidos, esperando que você fale aquilo que Deus lhe mandou falar. Então, nesse momento, surge esse ápice, é o momento esperado. Todo o arranjo de Deus para juntar Pedro e os gentios na casa de Cornélio chega no cume, no ápice, no momento tão esperado. Então, agora resta somente a Pedro dispensar a mensagem dada por Deus. O que Pedro vai fazer agora, o que Pedro vai falar, é aquilo que Deus tem em seu coração para que os gentios pudessem, especialmente esses, né, que estão ouvindo como primeira assembleia, como primeiro auditório de Pedro, eles estão todos na expectativa do que Deus vai trazer a eles. Temos todo aquele quadro de Cornélio já bem definido, mostrando que Cornélio era um homem temente a Deus, um homem que dava esmolas, que orava de contínuo a Deus, e agora ele está aguardando o que Pedro tem da parte de Deus a lhe transmitir. Então, o versículo 34 começa com Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que lhe é justo, lhe é aceitável. Nesse momento, né, Pedro está iniciando e está deslumbrando, está vislumbrando com Cornélio e os seus aquilo que Deus havia lhe dado como a visão do lençol, como aquilo que o anjo havia lhe dito para ele: olha, segue esses homens que eu que enviei. E Pedro ainda, né, processando e entendendo aquilo que Deus havia colocado como uma nova realidade para o surgimento de uma nova comunidade, de uma nova sociedade, de uma cultura absolutamente nova e inovadora a tudo aquilo que Pedro havia vivido na tradição judaica. Pedro, então, agora está proclamando, ele como um arauto, como um mensageiro de Deus, ele faz uma ousada afirmação, e nós precisamos, irmãos, fazer um exercício para se colocar no lugar de Pedro, este homem que vivia enraizado, né, nesta esfera da lei mosaica, que estava vivendo dentro deste ambiente, né, enraizado pela tradição judaica, e agora ele está debaixo de uma grande revelação de Deus, que lhe apareceu, né, naquele êxtase, naquele transe, naquele momento tão singular da vida de Pedro. Desceu o lençol e mostrou que Pedro não deveria mais considerar homem nenhum comum ou imundo, e que Deus os havia aceito, no sentido de que todo ser humano está agora como alvo, como objetivo da pregação do Evangelho. Ide por toda a terra, por todas as nações, fazendo discípulos, né? Em todas as nações, línguas e povos, anunciando-lhes tudo aquilo que eu vos tenho dito, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Pedro vai ganhando dimensão, vai ganhando entendimento das palavras que ele ouviu do Senhor, e agora ele está vivendo a amplitude máxima. Ele está diante de gentios, e ele diz: olha, eu reconheço que é verdadeiro, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não traz mais em conta uma distinção de judeus e não judeus. Mas agora Deus está, pelo contrário, em qualquer nação, né? O versículo 35, o Espírito Santo leva Lucas a utilizar esse recurso, né? Ele começa destacando a palavra nação. Pelo contrário, em qualquer nação.
A ênfase do Espírito é mostrar que em todos os povos, em todas as nações, para todas as etnias, para todas as línguas, para todas as tribos, o Evangelho é o caminho dado, é a bênção dispensada a todo homem para que todas as famílias da terra possam ser abençoadas e benditas, como nós temos enfatizado, o cumprimento da profecia, da promessa feita a Abraão, em Gênesis 12, Gênesis 18, Gênesis 26, né? Em que o Senhor enfatiza várias vezes a Abraão que as famílias seriam benditas, abençoadas nele. E para que isso acontecesse, os não-judeus, os gentios, deveriam ser recebidos pelo evangelho, né, alcançados pelo evangelho, para que eles pudessem incorporar a nova sociedade, que é a igreja, o novo homem, o corpo de Cristo, e eles pudessem, então, receber a nova vida. Então, Pedro está enfatizando que aquele homem que teme, aquele homem que faz justo, Deus o aceita. Né? Que é importante nós entendermos, irmãos, que o que está sendo ensinado por Pedro, até pelo contexto que nós vamos ver hoje, ele não está falando da salvação. Ele está falando que Deus recebe, Deus se agrada do homem que busca satisfazê-lo, que busca a justiça, que busca ser reto, que busca e teme a Deus, que está com o coração buscando a Deus. Pedro está dizendo, olha, de fato, em qualquer nação, aqueles que buscam a Deus, aqueles que querem satisfazê-lo, aqueles que estão inclinados a viver uma vida para Deus, Deus se agrada disso. Deus não se agrada de injustiça, irmãos, nem daqueles que não conhecem o Senhor. Por isso que a consciência do homem permaneceu ainda mesmo após a queda, como um regulador das ações do homem, para que o homem não se tornasse quase como um ser meramente carnal, quase como um animal, entregue às paixões, mas Deus manteve em nós uma ação mínima da consciência que permitiu que a humanidade não se autodestruísse. Então, Pedro está enfatizando isso. Aquilo que Deus aceita, não está falando aqui de salvação. Nós vamos concluir isso com o versículo 43, que nós já lemos, e faremos, então, a exposição daqui a pouco. Quando nós ainda, né, olhamos dentro desse cenário do que Pedro está colocando, irmãos, nós temos uma ênfase muito grande agora da parte do evangelho sendo levado para os não-judeus. E essa ênfase, isso que está sendo colocado agora, tem uma razão, né? Como nós temos falado e mencionado também, o cumprimento da promessa que o Senhor fez em Atos 1:8. Importante nós irmos ligando, né, o desenrolar de toda a história da criação, né? Quando Deus criou o homem pecou, Deus estabeleceu a reconciliação em Cristo Jesus, e agora nós estamos caminhando para o desfecho. Nós falaremos um pouco a respeito disso também, a consumação dos séculos, né? E agora, neste momento, nós olhamos, então, Atos 1:8 também se cumprindo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nós já tivemos o Pentecostes ocorrido, e alguns irmãos, né, gostam de enfatizar a questão dos 3 Pentecostes, até mesmo como uma forma didática de nós entendermos a ação do Espírito Santo, batizando os judeus em Atos 2, batizando os samaritanos em Atos 8, e agora vindo a batizar os gentios em Atos 10. Né? O versículo 36 nos coloca o seguinte, irmãos. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Aqui nós começamos, então, mais enfaticamente a pregação ao discurso de Pedro. Os elementos que Pedro traz numa pregação e que nós, pregadores do evangelho, devemos estar atentos. Primeira ênfase. Pedro diz, a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel. O agente, o autor, aquele que gera todas as ações,
aquele que é o responsável por toda a criação, por todo o desenvolvimento, pela manutenção, cuidado, sustento de toda a criação e que vai nos levar à conclusão, é Deus. Pedro, então, remete para que os homens que os ouvem, Cornélio e todos a sua casa, reconheçam que Deus é o responsável, é o Criador. Ele está articulando, ele está agindo em todas as situações. E Pedro pontua, olha, vocês, essa palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes as boas novas da paz ou o evangelho da paz. De parte de Deus, isso é tão maravilhoso, irmãos, parte de Deus, a sua obra de reconciliação após a queda. É Deus que está promovendo a chegada das boas novas. É Deus que tem intenção de fazer com que o homem que está apartado de Deus tenha agora a oportunidade de ouvir as boas novas da paz. E lembrando, irmãos, que esta paz é mencionada especificamente nesse versículo 36 por meio de Jesus Cristo. Só há uma maneira do homem obter paz com Deus, e esta maneira está em Jesus Cristo. O versículo é enfático, anunciando-lhe o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Entendendo aqui que essa paz faz referência a relacionamento. Pedro não está dizendo paz no sentido, evangelho da paz, no sentido de trazer o bem-estar para o ser humano. Pedro está dizendo que a paz é o relacionamento restaurado do homem com Deus. Um homem, efetivamente, só vai ser uma pessoa em paz quando ele tem o seu relacionamento levado até Deus, o seu relacionamento estabelecido com Deus. Todos nós éramos filhos da ira, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, debaixo de condenação, e, portanto, não tínhamos paz. A paz só foi estabelecida quando Cristo na cruz aplacou a ira de Deus, sendo ele, então, a oferta pelos pecados, satisfazendo aquilo que Deus estabeleceu como justiça, pois sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. O pecado da humanidade precisava ser redimido. Então, Deus separou um cordeiro, e este cordeiro foi à cruz para nos redimir. Mas isto aconteceu, irmãos, de uma maneira exclusiva em Cristo Jesus. Então, nós, quando pregarmos o Evangelho, irmãos, anunciarmos as boas novas, nós precisamos estar atentos de que a paz de relacionamento, aquilo que vai satisfazer interiormente o homem, está em Cristo Jesus, na sua obra. Um texto de Romanos 5, 1 e 2 nos diz o seguinte. Romanos 5, 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, as boas novas, indica que a condição de separação, de estar debaixo de condenação, da ira de Deus, o homem estar numa condição de pecaminosidade distante de Deus, né? O próprio texto de Isaías nos diz que as nossas transgressões fazem separação entre nós e Deus. Por isso que, na obra de Jesus, ele, como Cordeiro de Deus, que recebe o pecado de todos os homens,
mas nem todos os homens se beneficiam deste perdão, porque isso só acontece quando crer. E isso nós vamos falar daqui a pouquinho. Nós estamos vendo, então, que na pregação do Evangelho, os apóstolos enfatizavam isso. Há um agente, há um meio, há alguém que proporciona paz. Os homens buscam paz. Tudo que o ser humano faz hoje, de alguma maneira, busca paz. A intenção de todo o final de ano, nas promessas de final de ano, quando se pergunta o que você quer para o próximo ano, a resposta esmagadora é paz. Mas onde está a paz? Que Pedro e Paulo nos diz, anunciando-nos o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. O que nós lemos em Romanos 5, né, 1 e 2. O texto que nós já falamos inúmeras vezes, né, de Efésios, capítulo 2, versículos 17 e 18, que também é aqui por... E vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e a paz também aos que estavam perto. Paulo está dizendo, tanto aos judeus quanto aos gentios, essa paz Deus fez em Cristo Jesus. Porque por ele, Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Aí nós temos ainda no versículo 36, irmãos, uma fala importantíssima para nós no anúncio ao Evangelho. Este Jesus, ele é o Senhor de todos. Isso é muito importante, irmãos. E aqui nós vamos fazer um destaque para a palavra Senhor, né? Kurios, no original grego, que significa aquele que detém pessoa e coisa. Ou seja, é o Senhor, é o dono, o proprietário, é aquele que tem poder e autoridade sobre uma pessoa. Por isso que nós entendemos toda a reverência de Cornélio como um centurião, e possivelmente ele tenha se prostrado diante de Pedro, porque ele era acostumado a fazer isso quando ele estava, eventualmente, diante de César. Porque César era o único que poderia ser chamado de Curios, né? De Senhor, aquele que detém autoridade sobre minha vida. Então, os homens se prostravam diante dele. Os homens se lançavam diante dele. E agora Jesus está dizendo para Cornélio, Cornélio, você não vai mais se prostrar diante de César, de Pilatos, de Herodes, seja qualquer governador, qualquer autoridade. Porque agora existe alguém a quem nós pertencemos, a quem nós nos sujeitamos. Ele é o Senhor de todos. Ele não é somente o Senhor dos judeus. Cornélio, ele é Senhor dos romanos. Ele é Senhor dos italianos. Ele é Senhor de todos que estão na Ásia, de todos que estão no norte da África, de todos que já estão na Europa. Ele é Senhor de todos. E é isto, Cornélio, que nós apresentamos quando nós anunciamos o Evangelho. Todo homem precisa entender que Jesus, ele é o Cristo, ele é o Senhor. E Deus o fez o Senhor e Cristo quando o ressuscitou dentre os mortos. E ele ascendeu e foi entronizado. É importante, irmãos, nós distinguirmos que Jesus é o Senhor, é o que tem autoridade, é o que tem poder, que tem o governo sobre os seus ombros, porque nós enfrentamos ensinos equivocados que dizem que Jesus é um espírito evoluído, que Jesus é um grande profeta, que Jesus é um exemplo para nós de um homem temente a Deus. Jesus foi um rebelde, alguém que se propôs a inovar e trazer e lutar contra o sistema, contra o Estado opressor. Não, irmãos. Jesus é o Senhor. Ele a ele nós pertencemos.
Ele tem domínio sobre nós. A nossa vida depende dele. Nós somos sustentados por ele. Se Deus nos tirar o fôlego de vida, ao pó nós voltamos. Nós dependemos exclusivamente de Jesus. Todos os homens. Indistintamente. Vou trazer o ensino do apóstolo Paulo, Romanos 10, 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Vejam como o evangelho, irmãos, é coeso, como há uma única mente por trás dos instrumentos, das bocas dos profetas, dos apóstolos, dos mestres. Havia um único Espírito conduzindo o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo João. E eles vão ensinando o evangelho com os mesmos elementos. O evangelho anuncia que Jesus é o que tem autoridade e domínio sobre toda a vida humana. Que todo ser humano pertence a Cristo, queira ele ou não. Se ele se manter rebelde, ele vai ter uma punição por isso. Mas que ele pertence a Jesus Cristo, ele pertence. Há uma importante questão quando nós colocamos que Jesus é Senhor. Porque ele não é um agente político, um agente social, um agente cultural. Ele não estava envolvido na Palestina, na Judéia, não estava envolvido com os romanos para trazer uma mudança social, cultural. Ele não se levantou contra os meios de governo da época, mas ele estava anunciando que um reino novo estava vindo nele. E que os homens devessem se arrepender da maneira de viver ausentes de Deus, para que pudessem experimentar o novo reino, a nova sociedade, a nova cultura, onde o rei já está estabelecido e uma única vontade está posta diante de nós. Como Jesus disse, uma comida tenho e ela consiste em fazer a vontade de meu Pai. Então nós temos aqui, de uma maneira muito clara, que o Evangelho anuncia que Jesus, ele cumpre, satisfaz a exigência de Deus para que o coração de Deus, a ira de Deus, seja aplacada pela paz que está gerada na obra de Jesus Cristo na cruz. Ele é o Cordeiro. E sobre ele, a maldição que nos estava posta, ele recebeu sobre si a maldição por cada um de nós. Segundo, nós anunciamos que Jesus recebeu toda a autoridade e poder, e ele foi feito Senhor. Ele detém o poder de julgar, de condenar, de destruir, de lançar ao inferno a alma de todos os seres humanos. Ele é o Senhor. Quando alguém falar que Jesus é um espírito elevado, que Jesus é um modelo, é um exemplo, e que Jesus foi alguém, um profeta, mais importante, nós devemos estar claros de que este não é o ensino bíblico. O ensino bíblico diz que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos seguir, irmãos? Versículo 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Pedro está dizendo que o evento do evangelho, da vinda de Jesus, repercutiu de tal modo que extrapolou já a esfera específica de Jerusalém, da Judéia, das regiões ali próximas, subiu para a região da Samaria, chegou na Galiléia, evidentemente, onde Jesus dedicou a maior parte do seu ministério, e que até mesmo em Cesareia Marítima, onde Cornélio está vivendo, essa notícia a respeito de Jesus já havia chegado. E até mesmo Pedro está
lembrando os seus ouvintes, o que eu estou dizendo é algo que se tornou notório, conhecido entre todas as pessoas. Os irmãos se recordam que no final já do seu ministério, já prestes a ser entregue, o Evangelho de João nos mostra que os gregos vieram procurar a Jesus, pois estavam querendo conhecer a sabedoria, o conhecimento que Jesus tinha. Então, a notícia dos milagres, os milagres portentosos que Jesus fazia, tomaram uma dimensão e uma proporção tão grande, extrapolando os limites, né, da própria Judéia, tomando toda a Palestina, até saindo da região da Palestina, chegando especificamente em outras regiões do Oriente Médio, do norte da África, né, assumindo, chegando até mesmo já na Europa. E aqui nós temos Pedro, então, lembrando os seus ouvintes. Vós conheceis a palavra que se divulgou em toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Aqui é interessante, né? Pedro menciona João, muito provavelmente, porque ele está fazendo um antes do batismo de Jesus. Então, o anúncio feito pelo batismo de João Batista, pregando arrependimento, né? Aquele batismo que nós lembramos de João ali no deserto, vestido com pele de animais, comendo animais silvestres, né? E exortando as pessoas a se arrependerem e produzirem frutos de arrependimento. Mas, neste momento, né, Pedro está traçando uma linha demarcatória entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É a partir do batismo, né, que João pregou, a partir desse momento que Jesus ele vai ser batizado por João Batista e vai receber o Espírito Santo, nós temos o estabelecimento propriamente dito do Novo Testamento, da nova aliança, do novo pacto. João Batista está nesse momento de transição, né, irmãos? Ele está convocando os judeus a se arrependerem, porque se afastaram da vida dedicada a Deus, habituaram-se a honrar a Deus com os lábios, mas o coração está distante. O culto prestado a Jeová era um culto que Jeová mesmo, inúmeras vezes, dizia: eu reprovo as assembleias solenes de vocês, as ofertas de vocês, o sacrifício de vocês, o que eu desejo é a obediência. Então, João foi este homem chamado por Deus para fazer essa transição. Por isso que Jesus diz que entre os nascidos de mulher, não há nenhum maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que João. Essa é a transição. E agora Pedro está dizendo isso. No versículo 38, o que nós temos? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou em toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Depois do batismo anunciado por João, João batiza então Jesus. E aí queria ler o texto, né, de Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17, para nós estarmos com isso bem fresco e entendermos o que Pedro está dizendo. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, Mateus 3, 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, quando Pedro faz essa menção, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, Pedro parte, então, a respeito, trazendo a pessoa de Jesus, e ele enfatiza, né, de Nazaré, para que as pessoas saibam exatamente de quem ele está falando. Aquele homem que foi tão perseguido pelos judeus,
aquele homem que foi tão maltratado e que, por fim, foi morto pelos judeus, este homem, Deus ungiu com o Espírito Santo. Então, evidentemente, irmãos, aqui Pedro está fazendo uma alusão ao ministério terreno. Jesus foi gerado, né? Jesus sendo o próprio Deus, Jesus, né, como diz João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus, né, sendo o próprio Deus, o verbo que era Deus, quando ele se encarna e começa, então, a sua vida humana, aos 30 anos de idade, ele é batizado e ele é ungido neste momento para o exercício do seu ministério. O Espírito Santo sempre habitou em Jesus. O Espírito Santo o gerou. Se nós lemos lá em Lucas, fala que quando o anjo aparece para Maria, diz que o Espírito Santo viria sobre ela e o ente santo seria gerado. Mas aqui Pedro está fazendo uma menção a respeito do ministério terreno e messiânico de Jesus. Quando Jesus passou, então, a pregar efetivamente que o reino de Deus havia chegado e que os homens deveriam se arrepender e crer nele para a salvação. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, mais um item, né, para nós lembrarmos e fazermos uma extensão do que é que Jesus é o Senhor. Nós anunciamos que Jesus foi ungido, Jesus foi separado, Jesus foi destinado para que ele fosse, mediante o Espírito Santo, pudesse agir com poder e realizar o seu ministério terreno da maneira que foi realizado. E faço a leitura aqui, irmãos, de um texto que está em Isaías 42:1. Os irmãos anotarem como a profecia a respeito de Jesus se cumpriu quando o Espírito Santo no batismo veio sobre ele, né? Então, Isaías 42:1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se apraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Isaías 42:1. Então, quando Pedro está anunciando o evangelho aos gentios, eles não tinham acesso ainda ao texto de Mateus. Mas o Antigo Testamento, Isaías, era o texto lido, relido e conhecido. E muito provavelmente, Cornélio, por ser um homem temente a Deus e que buscava conhecer o Deus de Israel, deveria conhecer, se não como os judeus natos, mas deveria conhecer parte das Escrituras, né? Da Torá, dos profetas, né? Dos Salmos. E quando, então, Pedro cita, né, que Jesus foi ungido, Isaías já dizia, né? Vou reler de novo para os irmãos. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito. Isso se cumpre quando Jesus é batizado por João e o Espírito Santo desce na forma corpórea da pomba, né? E pus sobre ele o meu espírito. E ele promulgará o direito para os gentios. Que coisa, irmãos, maravilhosa. A promessa, né, as profecias sendo cumpridas. E aí nós temos ainda no versículo 38 que Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui novamente, por que Pedro faz menção disso? E Pedro não cita isso em outras passagens que ele prega o evangelho. Porque Pedro está sustentando que a ação de Jesus entre os homens tinha como objetivo o cumprimento de mais uma profecia, de Isaías mesmo, e depois é citado em Lucas, nós vamos fazer leitura. Então, Pedro diz assim, olha, Jesus andou fazendo bem. A língua original traz a ideia de que Jesus era um benfeitor. Jesus, nos ambientes onde ele estava, ele produzia nas pessoas uma situação de melhoria.
as curas, a expulsão de demônios, o ensinamento, as correções. Eram as ações de um benfeitor, aquele que queria o bem dos homens, para que eles viessem a crer em Jesus e pudessem experimentar a salvação que há somente em Cristo. Então, Pedro faz uma menção e nós precisamos lembrar, irmãos, de que o Evangelho lida com o diabo. E que nós, quando anunciamos o Evangelho às pessoas, aqueles que creem, deixam de estar sobre a ação de Satanás, o diabo. O território é ganho. As almas são libertas. As pessoas são regeneradas. E Satanás perde espaço, perde território. Esse é um tema que, normalmente, ou nós temos uma ênfase exagerada na questão de demônios para trazer medo às pessoas e do diabo, como nós vemos de modo ridicularizado, né? As entrevistas com endemoniados, essas questões de possessão, isso fruto de toda a artimanha do homem, né? Mas nós lidamos efetivamente, irmãos, com o diabo, aquele que se opõe a Cristo, aquele que se opõe à obra do nosso Senhor. E que o Evangelho, irmãos, quando alguém crê no Evangelho, é liberto do poder das trevas. Jesus mesmo diz, né? Quando eu anuncio o Evangelho, né, se eu fosse Beelzebul, como que eu iria dividir o meu próprio reino, né? Mas se eu prego o Evangelho e a pessoa se converte, a casa fica limpa. Há uma ênfase aqui que Pedro está dando, que as pessoas estão oprimidas, né? Voltando ao versículo 38, se os irmãos quiserem olhar, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha o versículo de Isaías 61, 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e apregoar ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar. Isaías 61, 1 e 2. A profecia diz que que Deus ungiria este enviado, o Messias, né? O Espírito viria sobre esse escolhido, seria ungido para pregar as boas novas, para curar os oprimidos, os abatidos, quebrantados de coração, proclamar libertação aos encarcerados, pôr em liberdade os algemados. Então, Pedro faz a leitura, Pedro interpreta para os gentios que isto que estava profetizado, Jesus executou, fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo. Os irmãos percebem como Pedro está enfatizando que as ações de Jesus, enquanto ele esteve no seu ministério terreno, ele cumpriu a profecia de Isaías. E um texto que sempre marcou meu coração, Lucas 4, 16 a 19, quando o Senhor, né, vou ler porque é um texto importante para nós, quando Jesus mesmo se diz o cumprimento da profecia que nós acabamos de ler de Isaías 61. Indo para Nazaré, então Lucas 4, 16 a 19, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar
o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus fecha o livro, ele diz, né? Hoje se cumpriu a Escritura. Como isso é importante para nós, irmãos? Porque Pedro está dizendo para Cornélio, Jesus andou fazendo o bem, Jesus andou como um benfeitor. Jesus pregou o evangelho aos pobres, curou os oprimidos, libertou os cativos, tirou as algemas dos que estavam encarcerados e proclamou o ano aceitável do Senhor. Os irmãos se recordam que o ano aceitável do Senhor era aquele momento, né? Depois de 50 anos, todas as dívidas estavam quitadas, os escravos eram libertados, as casas eram devolvidas, as terras eram devolvidas. Era o ano do jubileu, era o ano em que havia o perdão de toda forma de dívida. E todos se encontravam em liberdade. O Evangelho, irmãos, o período que a igreja vive, é o ano aceitável do Senhor. É o ano em que quem está em Cristo está livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho verdadeiramente vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Evangelho é o ano aceitável do Senhor. A igreja tem em sua boca o ano aceitável do Senhor, em que nós anunciamos às pessoas com esses elementos, e que quando eles cumprirem e crerem em Jesus, eles têm a remissão dos pecados e são postos em liberdade, né? Vamos seguir? 39. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, ao qual tiraram a vida pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, que fosse visto. Então, nós temos aqui mais um elemento, irmãos. O Evangelho fala da morte e da ressurreição de Jesus. Quando nós pregamos o Evangelho, nós devemos anunciar a morte de Jesus como o Cordeiro, como aquele que foi em nosso lugar, que nos substituiu. A morte de Jesus é um sacrifício. É importante nós falarmos isso. A morte de Jesus é um sacrifício. Ele se deu em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, nós devemos anunciar às pessoas a morte e a ressurreição do Senhor. Isso é fundamental, irmãos. Porque, por um lado, Pedro está dizendo, a ação dos homens foi matar a Jesus. A ação de Deus foi ressuscitar a Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Senhor de todos e recebeu autoridade, governo e domínio sobre todos. Aí, o que vai acontecer, o versículo 41. Retomando, né, o 40. A estes ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. A palavra manifesto é visto, né? Pedro está dizendo o seguinte, olha, depois que Jesus foi ressuscitado, Deus permitiu que ele fosse visto. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha como este evangelho vai mostrando às pessoas o poder que está em Cristo Jesus, que foi ressuscitado. Quantas pessoas nós podemos falar que foi ressuscitado, que vive? Quais são os líderes? Quais são os homens que fundaram religiões? Os profetas principais das religiões que se encontram ressuscitados. E Pedro está dizendo enfaticamente, os homens lhe queriam na sepultura. Deus o ascendeu aos céus, ao governo, ao trono. Ele é o Senhor. Ele reina eternamente. Então, a morte e a ressurreição são dois elementos fundamentais na pregação do Evangelho. Versículo 41. Não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele. Deus, depois que ressurgiu dentre os mortos. Irmãos, algumas vezes, né, a gente tem desejo de estar em algumas cenas, em alguns momentos vividos, né, pelos irmãos, por aquilo que é relatado.
Eu fico imaginando nós olharmos para Pedro, que viveu tudo o que viveu com Jesus encarnado, mas depois viveu e viu o Cristo ressurreto. E está dizendo a Cornélio e aos seus, e aquelas pessoas, os parentes, os amigos, que aquele que fora morto e ficou 3 dias na morte, foi colocado no madeiro. Isso deve ter mexido com Cornélio, por ser um centurião. Ele sabia que esta era uma prática dos romanos, a crucificação, e o quanto havia de um. Fugiu a palavra, mas quanto havia de um elemento mórbido na crucificação. Poderia ser feito de uma maneira muito mais simples. Não estou aqui, né, nesse sentido, falando de simplificar o sofrimento. Né? Mortes rápidas, com um único ato, como era a decapitação e qualquer outra coisa nesse sentido, que trouxesse a morte imediata. Mas a crucificação, irmãos, ela tinha o prazer na tortura, no sofrimento humano. Era comum que pessoas ficavam sofrendo dias crucificados. E quanto maior o vigor físico, mais tempo o moribundo permanecia nessa situação. E Pedro, então, diz assim, ele foi pendurado no madeiro. Isso era uma obra, a crucificação normalmente tinha como supervisão um centurião. Porque era comum juntar as pessoas e os parentes, né, inconformados, não poucas vezes tentavam, ali num ato de desespero, talvez uma rebelião. E Pedro diz, Jesus foi colocado no madeiro, mas Deus o ressuscitou no 3º dia e permitiu que fosse visto. E a nós, como testemunhas, não a todos, não é? Num primeiro momento, Jesus, ele foi aparecendo para um grupo seleto dos seus discípulos, apóstolos, né? Para as mulheres, depois para Pedro, para João, depois para os discípulos que estavam reunidos ali, amedrontados, aqueles 2 no caminho de Emaús, até que, por fim, ele apareceu a 500, mas aí nós já temos uma extensão da obra de Jesus. Mas aqui, Pedro está trazendo algo muito importante. Depois que Jesus morreu, nós o continuamos vendo e nos relacionando com ele. Porque ele está vivo. Esse Jesus que foi morto e foi ressuscitado, vive. E ele comeu conosco. Nós não estamos falando que Jesus está vivo na nossa mente ou no nosso coração, como muitas pessoas dizem, né? Nós devemos trazer Jesus na mente, no coração, no sentido de que compete a cada um manter Jesus vivo. Né? Jesus não é um espírito, irmãos, no sentido de espírito sem a forma da ressurreição. Jesus não é um fantasma. Vejam aqui, irmãos, Lucas 24, 36 ao 43, um texto importante para nós entendermos o que Pedro está falando. Nós comemos e bebemos. Pedro está asseverando e dizendo, Jesus está vivo corporalmente. Ele está ressuscitado. Ele vive. Versículo de Lucas 24, 36 ao 43. Falavam ainda estas coisas. Nós estamos aqui no momento pós-morte, Jesus vai aparecer ressuscitado, tá bom, irmãos? Lucas 24 traz esse cenário para nós. Falavam ainda essas coisas os discípulos, os apóstolos, quando Jesus apareceu no meio deles e disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas lhe disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés.
E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aí alguma coisa que comer? Então, lhes apresentaram um pedaço de peixe assado. Ele comeu na presença deles. Quando Pedro diz que ele apareceu àqueles que comem e bebem com ele, Pedro está dizendo, embora Jesus não seja mais visível, ele permanece presente. E embora Jesus tenha se manifestado, ressurreto, em carne e osso, e nós tocamos em suas chagas, e ele comeu conosco, porque ele está vivo e ressurreto, agora, ele continua entre nós, e conosco, e em nós. E nós somos suas testemunhas. E eu estou aqui testemunhando que Jesus foi ressurreto no seu corpo, glorificado. E que ele pôde comer entre nós. Irmãos, imagine que testemunho poderoso você ouvir isso de alguém que esteve e viveu os milagres com Jesus e que esteve junto na noite do sofrimento, negou Jesus ou rejeitou que conhecia Jesus e depois, de um modo tão poderoso, foi alcançado pelo Espírito Santo lá em Pentecostes e com poder passou a testemunhar. E agora sai de Jerusalém, vai a Cesareia, está diante de um romano. Naquela época, irmãos, nós devemos lembrar que o Sinédrio proibiu falar que Jesus havia ressuscitado e que seu corpo havia sido roubado. Era comum as pessoas terem medo de falar de Jesus ressuscitado, porque havia uma proibição, uma perseguição. Pedro está ousadamente falando que nós comemos com ele ressuscitado, irmãos. Nós comemos com ele ressuscitado. Comemos um peixe com ele ressuscitado. 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Esse é um elemento importantíssimo para nós compartilharmos quando pregamos o Evangelho e que quase está hoje fora das pregações do Evangelho. Nós devemos anunciar, como Pedro fez, que Deus constituiu Jesus como juiz. O que faz um juiz, irmãos? Um juiz julga. Aonde? Ou no quê? Ou em quê? Em um julgamento. Pedro está dizendo que o Espírito Santo, Pedro está dizendo que Jesus mandou, olha o versículo 42 como é construído, e nos mandou pregar ao povo, especialmente ou inicialmente aos israelitas, né, aos judeus, e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. Que nós temos aqui o anúncio de que haverá um julgamento. Nós precisamos, na pregação do Evangelho, anunciar que todos os homens serão julgados. Por isso que Pedro diz, vivos e mortos, significa que todos, nenhum ser humano vai escapar do julgamento a ser realizado por Jesus Cristo. As pregações de hoje, na tentativa de esvaziar a seriedade do Evangelho e tornar o Evangelho algo prazeroso para as pessoas, para estar nos grupos, para aumentar os grupos, para que as pessoas possam viver uma vida sem arrependimento, sem transformação. O julgamento tem sido omitido das pregações do Evangelho. Todos nós seremos julgados. Nós, os crentes, não teremos o julgamento no sentido de condenação ou não, porque nós já não teremos mais esse tipo de julgamento. Porque quem creu em Cristo, né, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o elemento do julgamento de Cristo é um elemento do Evangelho. Irmão, se você está discipulando, se você está conduzindo pessoas ao Evangelho, em algum momento,
para que o evangelho seja pregado completamente e corretamente, nós temos que anunciar que virá o julgamento da parte de Jesus. Rapidamente, meus irmãos, meu tempo tem um minutinho aqui, diz assim, Atos 17, 31. Paulo, né, aí falando, porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos. João 5, 22. O Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. Romanos 2, 16. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. 2 Timóteo 4, 1 e 2. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação em seu reino. 1 Pedro 4, 5. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. E encerramos aqui, irmãos, com o versículo 43. Dele todos os profetas dão testemunho. Dele quem? Jesus. Por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecados. E aqui nós concluímos a pregação do Evangelho de Pedro. Pedro termina dizendo que somente por meio do crer em Cristo Jesus, crer no seu nome significa, né? Crer na obra e na pessoa de Jesus. Quem Jesus era, o que Jesus realizou, por isso que o Romanos nos diz, né? Como invocarão se não há quem pregue? E como pregarão? E como invocarão? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas. A pregação do Evangelho precisa contemplar esses itens que nós estamos abordando aqui. Mas culminar, irmãos, que a pessoa precisa crer. É somente crendo que ela tem a remissão dos pecados. Cornélio, até este momento, ele não era um homem salvo. Se morresse naquele momento, ele morreria sem salvação em Cristo Jesus. Jesus foi à cruz para a remissão, para perdão do pecado de todos os homens. Mas somente quando os homens creem em Jesus é que eles recebem a quitação da dívida. E aí usufruem que eles não estão mais presos nos seus pecados. Já estão livres e podem gozar da liberdade que há em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo são nova criatura e as coisas antigas já passaram. Por isso que a pregação termina. Por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Aí nós entendemos, Atos 11, 13 e 14, quando Pedro vai dar o relato aos irmãos em Jerusalém, olha o que é dito, irmãos. A ele nos contou como... Então Pedro está dizendo, né, os irmãos ali em Jerusalém. E ele nos contou como vira o anjo falando de Cornélio. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa. E que lhe dissera, envia Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo. Anote esse versículo, irmão. Atos 11, 13 e 14. O qual te dirá palavras mediante as quais será salvo, tu e toda a tua casa. Então, Pedro relata que Cornélio lhe disse, o anjo me apareceu e falou, manda chamar a Pedro, que Pedro te dirá as palavras de salvação. Até ouvir a pregação do Evangelho, Cornélio não era salvo. Irmãos, há pessoas muito boas, há pessoas que fazem caridade, há pessoas que estão envolvidas em religiões, que buscam o aperfeiçoamento do ser humano a uma conduta melhor. Isso tem um mérito na sociedade humana, isso é benéfico para a sociedade humana. E essas obras, quando o coração da pessoa é feito buscando a Deus, elas podem ser aceitas, como nós vimos, mas isso não traz a salvação. Ninguém é salvo por obras. Ninguém é salvo por obras. Nós não podemos buscar subterfúgio ou
atalho ou diluir o evangelho que traz uma palavra verdadeira de amor, mas dura no sentido de que Deus não omite ao homem, que o homem será julgado. E por isso que Jesus disse, olha, o Espírito Santo virá convencer o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. E nós, irmãos, como pregadores e como cooperadores do Evangelho, nós devemos ter isso em mente. Você tem anunciado às pessoas que virá o julgamento, que todos estarão diante de Cristo para serem julgados. Não no sentido de gerar um medo na pessoa, mas o fato de nós sermos julgados por Jesus deve gerar temor em nós. E termino, lembrando aqui que o versículo 3 de João 56, termino aqui, 3:36, né? João 3:36, diz assim. João 3. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre ele permanece a ira de Deus. Se alguém se mantém rebelde, se o evangelho é anunciado e alguém se mantém rebelde, não quero, não preciso, a ira de Deus e a condenação está sobre ele, né? João 3:16, Jesus diz assim, né? O 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo para que julgasse, não para que julgasse o mundo, nesse momento aqui que Jesus estava vivendo o seu ministério terreno, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. É isso que eu estou dizendo, né? O que não crê já está julgado. Então, quem creu em Jesus não passará por este julgamento, porque ele já está na vida eterna, já tem a vida eterna. Será julgado agora segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Isso é o texto ali, em 2 Coríntios 1:10, né? Quem nele crê não é julgado. O que crê já está, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Com isso aqui, irmãos, nós concluímos a pregação do apóstolo Pedro. E semana que vem nós entraremos nos 4 últimos versículos, 44 a 48, e veremos a ação de Deus por meio do Espírito Santo. O que nós temos aqui é uma preciosa lição de como nós devemos pregar o Evangelho, os elementos que devem estar na nossa pregação, e que nós sejamos estes fiéis arautos do Senhor, e que o Evangelho não seja diluído das nossas pregações, que as nossas reuniões não omitam a verdade do Evangelho, e que em amor e em consideração às pessoas a quem Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, nós sejamos verdadeiros em anunciar que todo homem será julgado. Mas para a salvação, há um caminho de salvação, que é crer no nome de Jesus. Percebam como Pedro termina dando a salvação. Tem um julgamento? Tem. Mas todos os homens podem se encontrar livres desse julgamento, se crerem no nome de Jesus. Então estarão livres. Louvado seja o Senhor. Vamos encerrar agora, e depois ter